Continuando nossa série da verdadeira história do Brasil, trarei hoje, a partir do retorno de Dom João VI a Portugal e o início da independência do Brasil, com o primeiro reinado até 1831. Roda a vinheta! Sejam todos bem-vindos ao canal Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues e falarei hoje, dando continuidade à nossa história brasileira sobre o início do primeiro reinado e a nossa independência. Será que realmente aconteceu o famoso grito "Independência ou morte" às margens do rio Ipiranga, como aprendemos na escola, e o famoso quadro retratando a independência feita por Pedro Américo? É a realidade? Assista esse vídeo até o final e saiba alguns detalhes que talvez não te contaram, mas hoje eu te contarei o que realmente aconteceu. Você não acha que por isso já merecemos a sua inscrição e o seu joinha legal? Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do canal. No final, vou te contar uma novidade. Não sai do vídeo para saber que novidade é esta. Vamos à história. Em 1820, acontece a Revolução Liberal do Porto, provocada pela crise econômica, descontentamento popular e por ter um comandante inglês no comando de Portugal, e com o objetivo de derrubar a administração inglesa e recolonizar o Brasil. A volta de Dom João para Portugal é elaborada de uma Constituição. E em 1821, Dom João retorna para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro, com 22 anos, como o príncipe regente. Segundo alguns historiadores, Dom João levou todo o dinheiro que tinha no Banco do Brasil, assim levando as riquezas que aqui tinham. Mas não é bem assim. Vou contar uma pequena faceta para vocês. Dom João, quando veio com a família real para o Brasil, trouxe milhares de riquezas. E quando ele retornou, ele não levou nem 10% do que tinha trazido. Então, será que realmente ele deixou o Brasil sem nada? Mas isso eu vou te falar em um outro vídeo que farei apenas com esse tema. Continuando a nossa história aqui. Segundo alguns historiadores, Dom João aconselhou Dom Pedro, seu filho, a tomar o poder para si. Alguns dizem por receio que alguém fizesse isso e tomasse o poder no Brasil. Dom João ele relutou muito a voltar a Portugal, mas acatou o ultimato dos deputados portugueses com medo de ser destronado. Após o regresso de Dom João VI, os deputados portugueses que participaram das Cortes de Lisboa começaram a pressionar Dom Pedro para que ele também voltasse para Portugal. Esses deputados afirmavam que, caso ele não voltasse, seria acusado de insubmissão, isso é, desobediência. E no dia 9 de janeiro de 1822, após receber um abaixo-assinado com cerca de 8.000 assinaturas que pediam a sua permanência no Brasil, Dom Pedro assumiu publicamente o compromisso de ficar no país e desobedecer às ordens portuguesas. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Como as Cortes de Lisboa exigiam o retorno imediato de Dom Pedro, e continuaram a pressioná-lo, em 7 de setembro de 1822, ele proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal. Contudo, o grito de independência ou morte não foi bem assim que aconteceu. Vamos aos fatos históricos. Dom Pedro estava voltando do litoral paulista para a capital. Não era cavalos brancos, como podemos ver nesta pintura de Pedro Américo. Essa é a famosa gravura, que Pedro América pintou em 1888. Portanto, ele não foi uma testemunha ocular da história, mas retratou de forma
que, como podemos ver, não temos mais de 40 pessoas aqui na gravura. Temos também a imponência do Dom Pedro levantando a sua espada e fazendo esse grito. Isso, na verdade, foi uma gravura romântica da situação. Não quer dizer que ele fez uma fake news, e sim retratou de forma romântica a independência do Brasil, aquele fato, aquele momento. Outro detalhe da gravura é que a casa que tinha ao lado não existia na época. Então, essa gravura ela foi totalmente romantizada para que pudéssemos expor aí a independência do Brasil. Mas isso foi colocado nos livros como verdade. E na realidade não é uma verdade absoluta. Naquela época, usavam-se mulas e burros para longas viagens e a sua comitiva não era de 40 pessoas, e sim um número que não passava de 14 pessoas. E um mal intestinal atingiu Dom Pedro, apesar de não termos elementos suficientes para afirmar que foi algo que ele ingeriu estragado no litoral santista. Tudo leva a crer que isso foi o que ocorreu. Outro detalhe, ele estava na colina e não às margens do rio Ipiranga. E quando ele recebeu a carta do ultimato para voltar a Portugal, no meio do caminho, foi quando ele decidiu proclamar a independência. Mas é muito improvável que ele não deu o grito independência ou morte, pois estava com muitas cólicas intestinais e debilitado, por ter feito várias paradas para poder se aliviar no caminho. Historiadores colocam como por volta das 16h30 do dia 7 de setembro de 1822 a descrição da independência. Independência essa que não foi tão simples, até que se expulsasse os soldados portugueses que resistiam ao acontecimento. Somente em 1823 tem-se o êxito total. As províncias que abrigavam o maior número de militares portugueses foram as que mais resistiram à independência. Inclusive, o Pará foi a última província a aderir à independência. E muitos, ainda hoje, comemoram a independência lá no Pará em 15 de agosto de 1823, pois foi o dia da adesão ao Brasil, que também nos dias de hoje é um feriado estadual lá no Pará. Na verdade, o Brasil indenizou e pagou por sua independência. Aqui, Dom Pedro I, que se intitulou Imperador do Brasil por considerar nosso território continental, cometeu alguns erros na sua administração. Entre os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil, destacam-se os Estados Unidos e Daomé, Reino da África, que vendia africanos para a escravização e desejava manter seus vínculos comerciais com um novo império. O reconhecimento da independência brasileira pelos Estados Unidos se deu em 26 de maio de 1824. Inseriu-se no contexto da doutrina de Monroe, que se opunha à recolonização da América Ibérica por conta dos interesses em seus mercados consumidores. A Inglaterra, por outro lado, era aliada de Portugal, mas tinha interesses econômicos no Brasil e, assim, auxiliou nas negociações entre os dois países. Em agosto de 1825, em troca do pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas emprestados pela Inglaterra, o Brasil teve sua soberania reconhecida pela corte portuguesa e pouco depois por outros estados europeus. Em 1826, em reconhecimento ao apoio e ao empréstimo dos ingleses, os tratados de 1810 foram renovados por mais 15 anos. A Inglaterra dominou o mercado brasileiro, pois a baixa tributação sobre as mercadorias inglesas dificultava o desenvolvimento de indústrias locais. O aumento das importações provocou crescente déficit na balança comercial brasileira, o que gerou a necessidade de novos empréstimos, ampliando a dívida
e a dependência econômica do Brasil em relação à Inglaterra. Em 1823, tem-se início a Assembleia Constituinte para a formulação da primeira Constituição do Brasil. Essa Constituição subordinava o Executivo e as Forças Armadas ao poder legislativo. Temendo a limitação do seu poder, Dom Pedro, com o apoio do Exército, invade a Assembleia e a dissolve completamente. Só em 1824 aconteceu a primeira Constituição. Após esse episódio, Dom Pedro nomeou um Conselho de Estado para elaborar a nova Carta. Em 25 de março de 1824, ele outorgou a Constituição brasileira. Entre outras medidas, ela determinava que o estabelecimento de uma monarquia hereditária, a religião católica como a oficial do Brasil e a subordinação da Igreja ao controle do Estado. O estabelecimento de 4 poderes do Estado: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Mas o autoritarismo de Dom Pedro I provocou revoltas em várias províncias e desencadeou projetos políticos contrários a um poder tão centralizado. No Nordeste, a insatisfação com a política do imperador se somou às dificuldades econômicas da região. A economia açucareira enfrentava forte concorrência do açúcar de cana cubano e do açúcar de beterraba europeu. Enquanto a produção de algodão era ameaçada pela concorrência dos estadunidenses, em 1824, a província de Pernambuco se rebelou contra a nomeação de um novo presidente à província, no lugar do Paz de Andrade. O movimento se espalhou pelo Nordeste, obtendo adesões no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Paraíba e depois em Alagoas e Sergipe. Entre os principais líderes destacavam-se Frei Caneca, contrário ao Estado Imperial constituído, Cipriano Barata, que havia participado da Conjuração Baiana e da Revolução Pernambucana, em 1817, e o próprio Paz de Andrade. Os integrantes batizaram o movimento de Confederação do Equador, devido à proximidade com a linha do Equador. Tinham por objetivo uma nova Constituição com caráter liberal, fim do tráfico de escravos, diminuir a influência do governo federal nos assuntos regionais. Contou com a participação das camadas urbanas, elites regionais e intelectuais. Foi severamente reprimida pelas forças militares. Outro conflito que contribuiu para o aumento da insatisfação popular contra o imperador foi a Guerra da Cisplatina, ocorrida entre 1825 e 1828. Dom Pedro I contraiu vários empréstimos e contabilizou sucessíveis derrotas. Soma-se a essa situação o conflito entre os absolutistas e os liberais. Os portugueses eram a favor do imperador, enquanto os brasileiros eram liberais. Neste contexto, o exército começou a se afastar de Dom Pedro I. E a questão sucessória em Portugal foi outro fato agregador do descontentamento da população, temendo que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Pressionado, Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil e embarcou para Portugal em 7 de abril de 1831. Como sucessor, deixou seu filho de 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, ou Dom Pedro II. Até que o sucessor de Dom Pedro I atingisse a maioridade, a Constituição de 1824 determinava que a Assembleia deveria eleger 3 regentes para governar o país. Em 1831 é instituída a Guarda Nacional, uma milícia comandada por brasileiros ricos, em geral proprietários rurais, e formada principalmente por empregados das suas fazendas. Seu objetivo era reprimir os diversos levantes que ocorriam em várias partes do país e ameaçavam a ordem existente. Então inicia-se os governos regentes. Mas esta história deixemos para o próximo vídeo.
E se você gostou, te inscreve aqui, deixa aquele joinha legal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Estão imperdíveis. Agora você poderá fazer suas compras através dos nossos links aqui na descrição, com os nossos parceiros. Aqui você encontrará preços que caibam no seu bolso. Confira as nossas ofertas. Vai lá. Você também poderá fazer a sua doação ao canal Poesias e Luz através do nosso Pix e-mail. Está aqui embaixo. Sua doação de qualquer valor será muito bem-vinda e muito importante para nós. Também quero te convidar para a nossa live nesta quarta-feira, às 20 horas. Venha participar conosco. Estaremos lá, eu, o Wallace Vital e Dido Domingos, com belos textos poéticos para vocês. Deixa nos comentários o que você achou deste vídeo e qual assunto você gostaria que falasse em vídeo, extras aqui no canal. Diga-nos qual assunto é seu preferido. O assunto mais sugestionado, farei um vídeo sobre este assunto. Me despeço de vocês pedindo que não esqueçam, poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos! Tchau!